Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu quero falar com você, maravilhosa, perfeccionista, que na verdade você fala, não é que eu sou perfeccionista, é que eu só presto atenção aos detalhes. Para você que precisa de tudo perfeito na sua vida, tem coisas que parecem até um toque. Eu sei muito bem como é essa sensação, eu vim da área da moda, depois eu fui para o design nas internets, depois eu fui para a maquiagem e para a área de treinamento. São todas áreas de carreira que demandam muito da nossa atenção, principalmente atenção aos detalhes. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive nos últimos anos, tanto na minha carreira como maquiadora, quanto como empreendedora, como coach e etc. Que quando eu comecei realmente a colocar tudo isso em prática na minha vida, ela mudou e eu comecei a fazer muito mais coisas. Eu espero que ajude na sua vida também e a você chegar cada vez mais próxima dos seus sonhos e conseguir tirar vários projetos do papel. Eu quero começar falando que essa ideia da gente querer fazer tudo perfeito ou querer que os outros vejam tudo o que a gente faz como perfeito vem de uma necessidade muito natural do ser humano, que é de ser aceito e ser amado por todo mundo que está em volta, principalmente pelas pessoas mais próximas de nós, como família, amigos, professores. E desde a infância a gente ouve elogios quando a gente faz alguma coisa muito bem feita ou perfeita, por exemplo, ou se a gente não faz e o coleguinha fez, a gente ainda ouve as pessoas elogiarem essa pessoa e a gente que não chegou ali naquele nível de perfeição, por exemplo, que essa outra pessoa tem, seja em qualquer área, tá? Então, sei lá, matemática, desenho, etc. A gente fica se sentindo mal e pensando, poxa, eu não sou boa o suficiente, eu não presto, eu não sei fazer isso, então não vou servir para nada. E isso vai crescendo com o tempo. Então, sempre que a gente faz alguma coisa muito perfeitinha, a gente percebe que recebe elogios, e quando a gente não faz a coisa tão perfeita assim, a gente não necessariamente recebe. Ou pior, vem alguém e dá uma bronca, ou fala que não tá certo, ou fala que você tem que melhorar, enfim. Claro, não tô falando aqui pra gente fazer as coisas de qualquer jeito. Claro que a gente sempre tem que melhorar, e a gente sempre... Meu gato tá louquíssimo. E a gente sempre tem que buscar essa melhora e essa mudança dentro da gente e também com tudo que a gente aprende, todas as nossas experiências do dia a dia. E claro que a atenção aos detalhes em tudo o que a gente faz, seja como pessoa, tanto como empresa, faz muita diferença. É o que pode diferenciar a gente da concorrência, por exemplo. Mas o perfeccionismo que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês e deixar vocês com essa reflexão é aquele que a gente quer que a coisa saia tão perfeita que a gente, ou nem sai do lugar porque acha que não vai conseguir já atingir esse nível de perfeição que a gente mesmo colocou, ou a gente até tenta fazer essa coisa, esse projeto acontecer, mas a gente acaba desistindo no meio do caminho, porque às vezes não está ficando do jeito que a gente imaginou. E a gente começa a ter toda essa sensação de síndrome de impostora, por exemplo, né? Que eu não sou boa o suficiente, não devia ter falado sim para essa vaga de emprego, por exemplo, eu não mereço estar aqui. Todas essas coisas vêm desse perfeccionismo exagerado que a gente acaba colocando como padrão, e é um padrão tão difícil de alcançar que a gente fica muito crítica com outras pessoas e principalmente com nós mesmas. Se a gente não tomar o cuidado necessário com esse tipo de perfeccionismo, a gente não vai sair do lugar. Primeiro, porque eu já falei, por medo de não atingir o objetivo. Segundo, no meio do caminho, vai dar medo, a gente vai achar que não está atingindo o nosso objetivo da melhor maneira e às vezes até entrega um trabalho, um projeto, uma maquiagem, falando aqui, por exemplo, para quem faz maquiagem, um serviço que não está nos nossos moldes perfeccionistas e a gente depois fica se martirizando por isso por muito tempo. Eu sei que a gente cresce ouvindo coisas como a pressa é inimiga da perfeição e por aí vai. Isso até pode ser verdade, mas vamos colocar isso num contexto da vida real, onde o mundo muda rapidamente, as coisas mudam, as carreiras mudam, profissões mudam, as empresas têm que mudar, a gente tem que se adaptar ou a gente acaba passando dificuldades aí no meio do caminho. Num mundo que a gente precisa vender alguma coisa, seja a nossa imagem, seja um produto, seja um serviço, seja um tempo seu para alguma empresa, a gente sempre está vendendo alguma coisa diferente e que a gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa vender esses nossos ativos, esses nossos talentos
para ter dinheiro para fazer as coisas que a gente quer fazer, para ter a vida que a gente merece, a vida que a gente quiser. E nesse contexto de mudanças muito rápidas, o mundo está mudando cada vez mais rápido. A pandemia veio aí para mostrar isso pra gente. As empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente. Todos os projetos de online que estavam aí, vamos começar a ir para a internet. Chegou a pandemia e falou: se você não está na internet, já era. Tem um monte de empresa que infelizmente quebrou por conta disso também. Então a gente está em um momento de muito movimento. E se a gente continua com esse moto de a pressa é inimiga da perfeição, primeiro vamos quebrar isso aí, que assim, perfeição não existe. Eu acho que a gente não tem que buscar a perfeição. A gente tem que buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, no menor tempo possível. Na verdade, essa é uma das frases que eu falo mais para mim mesma, é o seguinte: como é que eu posso entregar o melhor produto ou serviço possível no menor tempo possível, com o menor custo possível? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, tanto quanto pessoa, como profissional liberal, profissional autônomo, como quanto empresa, a gente começa a achar o nosso diferencial e clientes que começam a confiar na gente. Porque a gente começa a falar assim, é o seguinte: se eu pegar esse projeto, você sabe que eu vou fazer o melhor que eu conseguir fazer com esse dinheiro que a gente tem para fazer nesse tempo que é o menor possível. Porque no final das contas, a gente faz as coisas no tempo que a gente tem para fazer as coisas. Tem um exemplo que eu uso muito nas minhas lives, no Brilha Todo Dia, no Instagram e vários outros conteúdos, que é o exemplo do TCC. Quem aí já fez faculdade, né, enfim, tá com isso mais fresquinho na cabeça, no meu caso nem tá muito fresquinho na cabeça, que já faz mais de 10 anos que eu sou formada, mas enfim. TCC geralmente é um dos primeiros projetos maiores que nós, como seres humanos, entregamos para alguém. Nesse caso, para a faculdade, né? E aí você tem que pensar nesse projeto. É um projeto científico, você tem que aprender várias coisas, fazer pesquisa, colocar o seu próprio pensamento ali dentro. E você tem, claro, os mentores que vão te ajudar no meio do caminho, mas no final você tem que apresentar esse projeto para uma banca de experts, enfim. Então, para grande parte das pessoas, é um dos primeiros projetos complexos que a gente tem que entregar na nossa vida. E como é que eu fiz o meu TCC? Fala aí, comenta aqui embaixo se você fez o seu assim também. Se você conhece alguém que fez isso, não sei, tá bom? Não tô falando que todo mundo faz isso, mas muitas chances são de que mais gente do que eu faça exatamente a mesma coisa. O que acontece? A gente tem um ano para entregar o projeto TCC, certo? Aí, no começo ali do ano, a gente fala: nossa, eu preciso começar a fazer agora. Aí você começa a pesquisar algumas coisas, monta o primeiro projeto e beleza. E aí você fala assim: agora eu tenho 8 meses ainda para terminar esse projeto. E aí vão passando as semanas, vão passando os meses, a vida acontece, você às vezes já está fazendo um estágio, você está trabalhando com outra coisa, você tem várias prioridades na sua vida, aí você tem seu namorado, não sei, tá? Então assim, pensa no contexto de faculdade, aí várias coisas acontecendo, e aí vai chegando mais perto, chega um mês antes, você fala: eu tenho só um mês. Só que aí tem tanta coisa acontecendo, você fala: tá bom, agora eu vou me organizar e eu vou fazer acontecer em um mês. Às vezes não acontece nada nesse mês, vai chegar 15 dias antes, uma semana antes do TCC, você fala: meu Deus do céu, eu tenho uma semana para fazer esse projeto acontecer, eu não vou dormir muito, eu vou me virar, mas agora esse negócio vai ter que sair do jeito que ele sair, do melhor jeito que eu conseguir, dormindo menos, tendo menos tempo para fazer outras coisas, mas eu procrastinei tanto e agora eu tenho que entregar. Porque não existe a possibilidade de você falar assim: então, não vou entregar. Porque se você fizer isso, você não se forma, não é mesmo? Então, assim, daquela data não pode passar. Você sabendo disso, né? Muita gente o que faz, eu inclusive fazia isso, a gente procrastina até o último minuto. E aí, faltando uma semana, 3 dias, eu sei lá quanto tempo, aí depende do projeto, falando do TCC pode ser uns 15 dias antes, você dá seus pulos, você faz o que for preciso, mas você faz o seu trabalho bem feito, geralmente, então o melhor que você consegue fazer naquele período de tempo que você ainda tem disponível. E aí chega uma hora, e eu tô falando aqui de TCC, a gente pode pegar também, né, um aprendizado meu como maquiadora, por exemplo, que são uma maquiagem nada mais é do que um projeto pequenininho, que é um serviço, né, que a gente presta para uma pessoa que paga, e a gente tem
o quê? Meia hora, uma hora para fazer aquela maquiagem? Depende do trabalho, depende da cliente. E é o seguinte, a gente poderia querer ficar 4 horas com a cliente até a maquiagem ficar muito, muito perfeita nos mínimos detalhes? Sim. Essa é uma realidade da vida? Não. Ninguém aguenta ficar lá 4 horas para ser maquiado, né? É muito difícil. Tirando aquelas maquiagens artísticas, enfim, aí não tem muito jeito. Se fez uma maquiagem social, a pessoa vai ficar parada 4 horas para você maquiá-la, né? Então isso já é difícil. E outra coisa, as pessoas não têm tempo. Então as clientes, elas vão te amar muito mais se você faz um trabalho muito bom no menor tempo possível. Se você conseguir fazer uma maquiagem linda em meia hora, maravilhoso, você ganha mais dinheiro porque consegue atender mais clientes. E as clientes ganham tempo, por quê? Porque você só fez em meia hora. E aí o que acontece? Uma maquiagem feita em meia hora, por exemplo, vai ficar igual a uma maquiagem feita em 4 horas? Não. Não. Por quê? Porque em 4 horas você tem tempo de ver mais detalhe por detalhe, você vai começando a ver defeitinho por defeitinho na maquiagem e você vai arrumando. Se você quiser, você pode ficar 10 horas arrumando coisas na maquiagem de alguém, tá bom? Quando a gente é muito perfeccionista e o olho tá muito bem afiado para esse tipo de coisa, a gente fica. Mais tempo a gente tem, mais tempo a gente vai demorar. Simples assim. Agora eu vou falar. Uma maquiagem de meia hora, quando a gente tem uma experiência muito legal, chega numa técnica legal para fazer no menor tempo possível, o melhor trabalho possível, ela vai ficar muito pior do que uma maquiagem de 3 horas? Não. Então, assim, vale mesmo, né, ficar todo esse tempo e gastar o tempo que é o bem mais precioso de todo mundo, dos seus clientes e do seu próprio, para fazer a coisa mais perfeita do universo? Não sei. Responda aí essa pergunta. No meu caso, para mim isso nunca fez sentido. O que faz sentido é como eu faço o melhor trabalho, eu entrego o melhor produto ou serviço no menor tempo possível, com o menor custo possível. Essas são as perguntas que me movem há muito tempo já. E isso acontece com outros projetos também. Então eu, por exemplo, tenho uma empresa de criação de treinamentos online e cursos online. Antes eu fazia só para mim, agora eu abri para empresas e pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, minha empresa cresceu muito. Então, neste momento, por exemplo, eu estou trabalhando com vários projetos complexos diferentes ao mesmo tempo. E se eu não tiver isso na minha cabeça, que é assim, eu vou fazer o melhor que eu tenho no tempo que eu tenho, eu não fecho projeto nenhum com ninguém, não é verdade? Não fecho. Por quê? Porque quem vai querer contratar, por exemplo, você, para fazer um serviço que outra pessoa faria muito mais rápido, por exemplo. E aí imagina, né, se a gente ficasse presa ao perfeccionismo de tudo absolutamente perfeitíssimo e não entregasse, as coisas não saem. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente tem um prazo para fazer as coisas, tudo fica muito mais fácil de ser feito. Exatamente porque quando a gente não se dá um prazo e a gente é perfeccionista, a gente vai querer melhorar, seja lá o que for. Eu vou dar outro exemplo, tá? Vamos trazer aqui para o YouTube, então, este canal. Eu quero fazer a melhor qualidade de conteúdos para vocês sempre e melhorar sempre. Só que o que acontece? A vida acontece no meio do caminho. Às vezes as prioridades, elas mudam de lugar. Às vezes minha empresa está demandando mais tempo de mim. Às vezes a família está demandando mais tempo de mim. Às vezes a saúde está demandando mais tempo. Então assim, eu quebrei uns dentes esses dias aí, tive que ir na dentista, ficar algumas horas lá para consertar os dentes. É a vida. Mas o que acontece? Se a gente ficar muito atrelado ao perfeccionismo, então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu demorei um pouco para postar vídeo aqui, porque eu estava na minha cabeça perfeccionista, porque isso é um processo. Mesmo que eu saiba de tudo isso que eu tô falando para vocês, eu tenho que me lembrar a todo momento para parar de ser perfeccionista e fazer as coisas. Então, eu demorei muito mais tempo para postar esse vídeo, porque na minha cabeça eu queria melhorar N coisas aqui pro canal, em todos os vídeos que eu trouxesse, ok? Só que o que aconteceu? A vida aconteceu, a empresa cresceu, não tem tempo, e aí, como é que faz? O que eu fiz?
Eu parei de criar conteúdo? Não, no Instagram eu crio todos os dias, né? Por quê? Porque são conteúdos mais rápidos, que não demandam edição, nem muita preparação, nem nada disso. Mas aqui no YouTube eu queria que fosse um negócio um pouco mais profissional. Só que chegou uma hora que eu falei pra mim mesma, Lia, para! Olha o que você tá fazendo. Seu perfeccionismo está fazendo com que você pare de postar vídeos no seu canal porque você está esperando ter uma capa bonitinha, por exemplo. Ou ter um fundo diferente do que o fundo branco, porque vai ficar mais legal, mais feliz. Essas coisas são importantes? São importantes. Eu tinha como meta fazer desde o começo do ano? Tinha. Mas outras coisas aconteceram na minha vida e aí pegaram o meu tempo e tá tudo bem com isso. Às vezes a gente não consegue fazer tudo exatamente do jeito que a gente quer ao mesmo tempo. Mas isso não pode ser uma desculpa pra gente não fazer. Então tem uma frase que eu ouço muito do Érico Rocha, por exemplo, do marketing digital, enfim, não sei se é dele mesmo ou se ele ouviu alguém falando, não sei, mas eu gosto de dar o crédito das coisas, que é o seguinte: feito é melhor que perfeito. Então sempre que alguma coisa, o nosso perfeccionismo, ele começar a barrar a gente de fazer alguma coisa, a gente tem que se lembrar disso. Calma, feito é melhor que perfeito. Se eu sentar aqui em meia hora e conseguir gravar um vídeo, é melhor do que eu ficar pensando no roteiro perfeito e esperar eu conseguir criar um design de uma imagem visual para um começo do vídeo, uma capa, e aí colocar lettering, sei lá. Eu tinha N ideias para fazer aqui nesse canal. Ainda não deu. E aí eu estava, o quê? Esperando essas coisas acontecerem, até que veio o clique na minha cabeça e eu falei assim, Lia, você tá caindo nisso de novo. Você já sabe disso, você está caindo no seu perfeccionismo. Então, por isso que eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso aqui pra vocês. Eu adoro pegar coisas que acontecem na minha vida, exemplos reais mesmo que estão acontecendo nesse momento para trazer pra vocês, porque assim eu me relembro e eu passo também todas essas ferramentas que eu uso aí no dia a dia para ser uma pessoa melhor a cada dia, mais produtiva, começar a fazer as coisas, sair do plano das ideias e fazer acontecer. Foi um processo para mim também. Eu sempre fui a pessoa cheia de ideias. Minha cabeça é um poço de ideias, assim, que o dia inteiro tá saindo ideia da minha cabeça, assim, ó. Tenho cadernos e cadernos, eu vou anotando tudo. Tem umas que eu lembro, tem umas que não, tem umas que eu perco no meio do caminho. Mas, no final das contas, o mundo é de quem faz, não é de quem fica nas ideias e nem de quem fica esperando ficar perfeito. Então, se eu ficasse esperando esse vídeo ficar perfeito para postar para vocês, eu não tenho a mínima ideia de quando eu ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque outras partes da minha vida estão crescendo e me demandando tempo. E amém, porque eu pedi isso, eu estou feliz da vida. Mas não é desculpa para não vir aqui e postar um vídeo para vocês, por exemplo. Então, hoje eu estou fazendo o meu melhor para passar uma informação para vocês que eu acho muito importante, que é uma das coisas que mais faz a gente ficar parado e não conseguir sair do lugar, que é o nosso perfeccionismo. Então, fica aqui a mensagem para você, meu amor, não espera. Não espera que as coisas sejam perfeitas. Não espera que o seu vídeo tenha a qualidade perfeita para postar conteúdo. Não espera que você se sinta pronta para fazer alguma coisa para começar a fazer. Não espera você ter coragem para fazer alguma mudança. Vai, às vezes a gente só precisa falar sim, a gente precisa ter uma data para entregar tudo, a gente precisa ter compromisso e consistência e se desligar de algumas coisas que no nosso nível perfeccionista pode não estar 100%, mas já é bom o suficiente para alguém que está precisando ouvir o que você tem para falar, por exemplo, ou para algum projeto que você tem que entregar, que o prazo é muito, muito curto. Tem coisas que só a gente vê, só a gente tá vendo que não é perfeito, tá? Pensem bem nisso, coloquem data para vocês fazerem as coisas, se desprendam do perfeccionismo. Claro, procurem ser melhor a cada dia, entregar mais e melhor a cada dia, com certeza. A gente vai aumentando essa qualidade com o tempo, mas não deixa isso te paralisar. Eu vejo um monte de gente também fixado em o meu feed no Instagram tem que ser bonito e até pensar num feed do Instagram bonito não postou nada. E aí a gente vai ver, e quem são as maiores pessoas no Instagram, por exemplo? O feed tá lá todo bagunçado, mas tá entregando conteúdo de valor. É isso que eu estou fazendo no Instagram
no momento, ok? Então, eu tô fazendo live todos os dias lá. Por quê? Porque para live eu chego e eu falo, né? Eu não preciso de uma estrutura um pouquinho mais consolidada como aqui no YouTube, por exemplo. Eu não preciso editar nada depois, porque é ao vivo. Então foi um jeito que eu consegui de falar, ok, esse é o meu compromisso. Eu estou criando conteúdo todos os dias para quem quiser ouvir. Se você quiser, tá lá no meu Instagram também, as lives, todo dia de manhã, da segunda a sexta-feira. A gente fala sobre motivação, como começar o dia do melhor jeito possível. Aquela é ali a raiz, assim como aqui também, né? Mas eu não preciso ficar me preocupando muito com luz, com gravação, com edição, nem nada disso. Então é um jeito rápido de eu fazer um conteúdo e de deixar uma mensagem legal para todo mundo que eu consigo. Então começa a pensar nisso, não deixe que o perfeccionismo te pare mais, não deixa isso acontecer. Saiba que feito é melhor que perfeito e a gente faz as coisas no tempo que a gente tem para fazer as coisas. Então começa a trabalhar para você mesma, para os seus projetos, para os seus sonhos, com prazos menores e começa a perceber como você consegue fazer muito mais coisa em menos tempo e você nem sabia que você ia conseguir fazer tudo isso. Isso dá um poder maravilhoso para você pegar cada vez mais coisas, ter sonhos cada vez mais altos. E é isso que eu desejo para todo mundo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê aqui nesse canal e em todas as outras redes sociais. Me segue lá, é sempre @liavaz. Beijo grande no coração.